que o primeiro é o mais conhecido, o cloreto de sódio, né, como já sabemos, que é um sal bastante utilizado na cozinha. Então eu volto a falar aqui, como é que a gente pode conseguir classificar a nomenclatura dos, dos sais, né? Então percebo que a única coisa que muda, não é, é a terminação do primeiro nome. No caso aqui temos cloreto de sódio, temos iodeto de sódio, não é? Aqui, ó, a nossa terminação, não é? Se aplica a mesma, né? Tira o nome ácido da reação, não é? A nomenclatura de um ácido vem assim, ácido alguma coisa, ácido clorídrico, ácido cloroso, né? Ou ácido sulfúrico, né? Tanto faz. Se for um produto de uma reação entre ácidos, né? Vai perder o nome ácido e fica apenas a terminação, não é? O nome da composição, no caso cloreto, né? Temos aqui ácido fosfórico e hidróxido de cálcio. Agora temos o ortofosfato de cálcio. Tranquilo? Deixa eu passar mais à frente. Então, alguns sais comuns, como eu falei, o sal, né, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha bastante conhecido, né, o NaCl, né, por lei, então, desde 1953, aqui é um pequeno, uma informação, né, que desde 1953 a adição de certa quantidade de iodeto ao sal de cozinha tornou-se obrigatória. Mas por quê? O iodeto é responsável por prevenir uma doença do bócio, que atinge a glândula da tireoide formando nódulos no pescoço. Então, antigamente, se tinha muito casos, né, dessa doença do bócio, que a galera ainda não se imaginava por que seria, né? Então, com a adição de iodeto, né, no sal, perceberam que essa quantidade dessa doença vem diminuindo. Tranquilo? Outro exemplo é o nitrato de sódio, né, comercialmente conhecido como salitre do Chile. Né? Um nitrato de sódio é um sal que, em condições ambientais, pode apresentar assim em forma de pó ou cristais. Não tem cheiro, pode ser incolor, né, ou levemente esbranquiçado. Facilmente solúvel em água, né? Pode ser utilizado como fertilizante na agricultura e na fabricação de pólvora também. Né? Nitrato de sódio é um bom exemplo, é NaNO3. Temos o carbonato de sódio, que é o mais conhecido para tratamento de piscinas, né? Que é mais conhecido como barrilha, não é? Também é utilizado na fabricação de vidro e comum também na fabricação de sabão. Né? Ele é colocado na piscina para diminuir o nível de pH, né? Na verdade, aumentar o nível de pH, né? Que aquela piscina pode estar muito ácida, né? Então ele vai lá e aumenta o nível de pH. Tranquilo? Outro é o bicarbonato de sódio, mais conhecido pela sua ação antiácida, encontrados em digestivos. Né? Alguns exemplos aqui, né, do Ricari, que é um que a galera utilizava mais antigamente. E temos aí o mais conhecido, né? Ele aí, o Enio, tem também o estomazil, tem vários. Né? Então é basicamente isso, o bicarbonato de sódio. Então ele age como neutralizante, né? Ele inibe, no caso, ele neutraliza o excesso de ácido clorídrico no nosso estômago. Com o mesmo resultado final de liberação de gás carbônico, está um fermento químico que age sobre as massas de pães e bolos, favorecendo o seu crescimento. Né? Então, ou seja, além de um produto final de uma neutralização entre um ácido e uma base, né? Além de ter um produto final como um sal, e a água também vai ter uma liberação do gás carbônico. Então, também no produto de reação entre sal e base, temos também a liberação do gás carbônico. É por isso que quando você coloca, ele fermenta, não é? Então, tem a liberação do gás carbônico, não é isso? Um exemplo bem conhecido entre essa reação e liberação de gás carbônico é quando você pega, né, aquele velho teste lá da garrafa com a Coca-Cola e você coloca o que dentro? O Eno. Qual é o exemplo disso? A Coca-Cola é um ácido e o Eno que você coloca dentro é uma base. Não é isso? Então, o produto final da reação vai ser aquela explosão quando você, quando você dá tempo de tampar a garrafa, né? E você joga no chão, você tem aquele produto final como uma alta liberação de gás carbônico. Logicamente, também tem um aumento na pressão interna da garrafa que faz com que, né, ela exploda. Né? Então, isso é um exemplo básico
de reação de neutralização entre um ácido e uma base. Tranquilo? Outro exemplo é o fluoreto de sódio, é um sal bastante utilizado na prevenção de cáries dentária. Alguns cremes dentais já vêm com cloro, ou já vêm com fluoreto de sódio, né? Atualmente, inclusive, discute-se a necessidade ou não do uso do flúor na fabricação de pastas de dente, visto que a substância já está presente na água potável que utilizamos no dia a dia, né? Então, se você prestar atenção na garrafa mineral, na garrafa de água mineral, quando você vai beber, você for lá e ver as quantidades, os ingredientes feitos, né, na água, você vai ver lá que eles têm uma pequena quantidade de fluoreto de sódio. Não é isso? Outro exemplo é o carbonato de cálcio, que é encontrado na natureza, constituindo rochas calcárias e mármore, formando cavernas repletas de estalactites e estalagmites. Né? O carbonato de cálcio é uma matéria-prima para a fabricação do cimento. Né? Então, ele é encontrado na natureza em forma de mineral, né? E você pode adicioná-la ele junto ao cimento para fortalecer, né, na construção. Outro exemplo é o sulfato de cálcio, né, a prensa sólida e branca. O sulfato de cálcio é amplamente utilizado na produção de certos tipos de tinta, cerâmica e principalmente o giz e o gesso, né, muito importante para a ortopedia. Então, para se fazer o gesso, né, coloca-se o sulfato de cálcio, né, aí mistura com água, aí bota a tala lá no seu pé, né, e reveste isso e espera secar. Então, né, então é um último exemplo aí dos nossos sais, tranquilo? Eu falei para vocês que a diferença, né, entre os sais e os ácidos e as bases é o que? São os seus radicais livres. Então, a primeira diferença que você deve analisar quando você chegar numa questão e tentar conseguir identificá-lo, você vê os radicais livres que estão presentes na nossa substância, né, na nossa molécula. Então, você percebe, se ele tiver um hidrogênio, né, ionizável, no caso o H+, você pode perceber que ele é um ácido. Se você perceber que tem uma hidroxila, OH, você vai perceber que ela pode ser uma base. Se ela não tiver nenhum hidrogênio, nenhuma hidroxila, ela pode ser possivelmente um sal. Finalmente a gente chega nos óxidos. Então, o que são os óxidos? Então, pela própria nomenclatura, não é, você pode perceber que óxido lembra alguma coisa, né? Lembra o que esse nomezinho aqui? Justamente, é isso mesmo, lembra o O2, não é isso? Então, os óxidos vai ser basicamente as funções químicas que possuem em seu radical livre, né, o O2 acoplado a ela, beleza? Os óxidos, então, por nome, então, os óxidos são compostos binários formados por dois elementos, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, isto é, o elemento que atrai mais fortemente os elétrons em uma ligação. Os óxidos são muito comuns em nossa vida. O mais conhecido deles, apesar de ninguém se referir a ele dessa forma, é a água. Então, a água é um exemplo de óxido. Não é? Então, é um elemento binário, tem dois elementos, aonde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Ou seja, possui mais elétrons, ou seja, o oxigênio tem mais elétrons do que o hidrogênio. O hidrogênio tem apenas um. O H2O, eu estou me referindo apenas à quantidade de moléculas, mas em quantidade de átomos, né? Temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas, em termos de quantidade de elétrons, se você for analisar na tabela periódica, você vai perceber que o oxigênio tem mais elétrons do que o hidrogênio. Tranquilo? Então, o que vocês perceberam? Que os óxidos são compostos por dois e onde o oxigênio é mais eletronegativo, um elemento que ele é mais eletronegativo na minha molécula. Então, exemplos: o óxido de ferro, o dióxido de carbono, o óxido de cálcio, o óxido de alumínio. O que foi que vocês perceberam aqui logo de cara? Que para a gente nomear um óxido, a gente coloca apenas, primeiramente a gente coloca, né, aqui como prefixo o óxido de alguma coisa. Dependendo da quantidade de óxido que tiver no elemento, a gente vai diferenciá-los. Mas
Perceba que o número de oxigênios envolvido interfere no nome do óxido. Então,